No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Bom, eu quero explicar para todo mundo, peço desculpas se tem 200 e poucas pessoas assistindo a gente aqui. Eu quero agradecer a presença do Dr. Valdomiro Pompiani Milanese. Ele é delegado de polícia na classe especial, lotado na Delegacia Geral de Polícia, classificado no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. Exercício na assistência policial da Divisão de Proteção à Pessoa. É o seguinte, eu quero explicar até para todos, para que não haja nenhum tipo de problema. Eu convidei o doutor Milanese, até porque nós vamos falar que também está envolvido, tem uma vasta experiência, já deu entrevista para mim há um tempo atrás, na TV, e nós vamos falar sobre segurança pública, e uma coisa que está pegando muito, que é uma prática que ele conhece, deixa eu só dar mais uma... nós temos uma biografia dele, muitas qualificações que ele fez durante a carreira, e isso aí vai estar tudo hospedado no cartão de Visita News R7, no TH+, na Rede Brasil Televisão, e 20 e poucos portais do Brasil. Inclusive, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação, que detém hoje a Band Litoral, SBT Vale Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, Ribeirão Preto Local e NET. O doutor tem formação profissional para a carreira de delegado de polícia, manejo de armas automáticas e semiautomáticas, curso de assuntos policiais diversos, isso aqui está tudo aqui, curso especial de arte forense, retrato falado, reconstituição facial, manipulação de múltiplas imagens, Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Curso Superior de Polícia Integrado, especialização Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal, em 2007. Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo e Academia da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Isso aqui é só para a gente dar um briefingzinho, mas vai estar tudo hospedado no portal e eu quero entrar no assunto. Milanese, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. E eu quero também agradecer de uma maneira indireta, que eu o delegado geral, o Nico, toda essa turma toda aí que sabem da sua... E eu queria entrar no mérito, que não
Você não está falando hoje aqui em nome da Delegacia Geral e nem em nome da... eu quero que você fale da sua experiência. Como é que você, primeiro, que é início sempre, como é que você chegou como delegado? Como foi essa ideia de estudar direito e chegar como delegado de polícia? Bom, boa noite, Zacarias. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Peço desculpas pelo início aí, meio perturbado, né, da conexão, mas uma boa noite a todos e agradeço essa oportunidade. Como você já bem disse aí, estou na carreira há 35 anos, inicialmente fazendo o curso de Direito, que é o pré-requisito, inclusive para o concurso, para o cargo de delegado de polícia no estado de São Paulo e também no Brasil. Já tinha a indicação, durante o curso de Direito, a tendência a fazer na área penal, e fiz o curso na Universidade Estadual de Londrina e retornando ao estado de São Paulo, fiz o concurso, prestei o concurso e para delegado de polícia, ingressando aí no ano de 88, 89. E desde então, na atividade fim da Polícia Judiciária. Iniciei os trabalhos aqui na capital, depois fiquei 13 anos no interior e retornei para a capital em 2003. Aqui já passando por vários departamentos que se encontram aqui na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. E, então, isso me trouxe aí a capacidade de compreender, por essas 3 décadas de trabalho, a realidade da segurança pública que o Brasil enfrentou e enfrenta no dia a dia. E a carreira de delegado é empolgante porque ela nos leva até a sociedade e traz a sociedade até nós no dia a dia, infelizmente, sim, envolvendo a criminalidade, mas também no atendimento social, no atendimento de família, que procura a polícia para orientações, que procura a polícia como sendo a pessoa amiga, até porque todos que trabalham na polícia são pessoas que vivem na comunidade. E essa é a importância desse contexto. Tanto é que a própria Constituição já nos traz, né, que a segurança pública, dever de Estado e obrigação de todos. Então, realmente, isso traz essa relação importante. E isso é um exemplo da própria relação que nós temos com a imprensa e a minha com você, é exatamente isso, né? Foi através de situações envolvendo o trabalho policial que fez nos conhecer, e aí a gente também acaba tendo esse contato com a imprensa, sabendo qual é o seu papel dentro da sociedade, a importância dela, e é uma contribuição que sempre nos traz, às vezes divulgando notícia que é importante para nós, não só nos esclarecimentos dos crimes, mas também nas questões de prevenções. E esse é o papel que hoje aqui estou para trazer alguma informação, algum conhecimento para essa rede de comunicação, hoje, através da internet, através dos sistemas eletrônicos, que são muito bons, né? A tecnologia trouxe essa oportunidade, não só para que a gente possa também divulgar o conhecimento e ajudar a sociedade no dia a dia. Eu quero te agradecer, até para tomar seu tempo, doutor Milanese, que eu sei que é complicado até o horário. Tá? Eu estou vendo aqui o doutor Alice Gonçalves, que é presidente da seção Santana da Ordem dos Advogados, que inclusive eu sou consultor lá. Eu quero agradecer o Alice também. A gente até não tinha... Então, assim, o que eu queria... eu sei que a tua experiência é vasta, a gente poderia falar de vários assuntos ligados à sua profissão. Mas eu queria falar uma coisa que está muito em evidência e tem bastante para falar, que é sobre coisas que estão se falando muito pouco, inclusive, né? E eu acho que é importante até para alertar a população e os empresários ligados a essa situação, que é roubo de carga, que é uma coisa que eu sei que você entende bem dessa história toda. Eu queria, por isso que o tema era esse, a gente falar sobre essa questão. Eu falei, acho que o Milanese é o cara
certo? Realmente ele falou uma verdade, ele tem uma relação muito boa com a imprensa, sempre foi um cara pronto para isso, eu sei disso, porque estou há 22 anos em televisão, eu sei como é que funciona, então por isso que eu fiz questão que ele viesse aqui para falar sobre um pouco sobre essa situação. Pois não, realmente eu tive a oportunidade em 2009 de ser convidado para ser o coordenador de um programa que o Estado de São Paulo denomina como Procarga, que é um programa de prevenção e repressão aos crimes praticados contra os modais de transporte. Inclusive, esse programa, ele iniciou, teve essa iniciativa aqui por São Paulo, através do sindicato da Federação de Transportes de Carga do Estado de São Paulo, junto com a Secretaria, e hoje, inclusive, esse programa ele tem em outros estados do Brasil. Tornou-se um instrumento de relação entre as unidades, as instituições de segurança pública, com todos os setores envolvendo o transporte de carga, a logística. E, especificamente com relação ao transporte de carga, é interessante porque, quando nós falamos de transporte de carga, sempre a gente se refere ao transporte rodoviário, até porque é o modal que mais tem veículos, né? E a extensão territorial nossa, hoje, de estradas é mais ou menos 1.700.000 quilômetros de estradas no Brasil. Então, o rodoviário é o modal mais forte que nós encontramos. Temos o modal ferroviário. O ferroviário está recentemente em expansão, e esse rodoviário ele transporta também bens que hoje estão também dentro da cadeia de interesse da criminalidade. Nós temos o transporte aeroviário, e quando nós falamos no aeroviário, nós destacamos os principais aeroportos que fazem importações e exportações no Brasil. Então, Guarulhos, Campinas, Manaus, Rio de Janeiro, Brasília, né? Nós temos o transporte aquaviário, bastante forte, bastante eficaz e bastante eficiente na região norte do Brasil, principalmente ali na região do Rio Amazonas e seus afluentes, e o que hoje também está dentro dessa cadeia envolvendo a criminalidade. Inclusive, tomei conhecimento hoje de operação que teve na região norte no combate ao denominado piratas, né, da hidrovia. E também nós temos hoje também um modal que sofre a ação criminosa, que é o dutoviário. O dutoviário é o responsável pelo transporte do petróleo ou dos derivados de petróleo, os combustíveis, o álcool e qualquer outra substância líquida que se transporta através dos dutos, que também tem uma incidência na criminalidade nesse tipo de situação. Então, são vários os modais que nós encontramos de transporte, e que são várias as agências que trabalham nesses setores, sejam eles, como eu disse, do rodoviário, do aquaviário e tal, e que as instituições de segurança pública trabalham em parceria, em cooperação, porque são alvos da criminalidade. Hoje, o crime de roubo de carga, ele deixou de ser aquele crime local, pontual, ele ultrapassou as fronteiras dos municípios e dos estados, inclusive as fronteiras entre os países, né? Aqui na América do Sul, o Brasil faz divisa com vários países, e nós temos essa questão envolvendo o roubo de carga, necessariamente praticados eventualmente no nosso território, que vão para outros territórios, ou vice-versa. E também dentro dos nossos estados, né? Então, o Brasil, pela sua extensão territorial, ele tem essa característica dos modais, mas que todos eles sofrem, de alguma forma, esses ataques. E isso traz aí um prejuízo relevante para a economia, até porque hoje existe um cálculo que aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões só no transporte rodoviário de prejuízo. E por que é interessante
esse tema que você colocou. Eu acho que a sociedade tem que participar, porque quando nós falamos em roubo de carga, o bem subtraído, de alguma forma, ele pode estar sendo colocado à sociedade de irregular. Irregular não só na sua condição de ser produto de crime, mas irregular, às vezes, na sua condição de funcionabilidade, de segurança alimentar, segurança de medicamento. Então, por exemplo, nós já tivemos situações em que medicamento oncológico, que tem um valor agregado muito alto, um valor que interessa à criminalidade, na subtração e depois colocado à venda, em que esse produto necessita de um certo cuidado e no transporte, e quando se faz a prática do crime, com certeza não há por parte do criminoso. E aí depois se coloca dentro do comércio, né? Às vezes numa venda clandestina, entre aspas, ou até mesmo de uma venda através de uma licitação, de uma empresa que adquire e faz uma licitação e vende para uma instituição, pensando que aquele produto está com a sua validade. Então, é importante alertar sempre a sociedade, né? Às vezes, do produto que está sendo colocado à venda de ser barato, se realmente ele é um produto, primeiro, original. Nós temos muito o chamado mercado ilícito. O mercado ilícito no Brasil, ele traz um prejuízo enorme para nós, que são os produtos falsificados, adulterados, e aí entra também dentro o produto do roubo de carga, né? Quando nós falamos no duto, né, do combustível, são às vezes as informações que nós recebemos que o carro teve algum problema porque o combustível foi adulterado. E foi adulterado às vezes porque foi subtraído esse combustível num roubo de carga e colocado dentro de um posto, né, para mistura e receptação. Então, são produtos, às vezes, que possam fazer o tipo de mistura junto com a gasolina ou com o álcool e que depois é colocado no comércio. Então, a conscientização da população da importância do trabalho das instituições policiais e também das empresas que fazem a questão de todo o transporte, a indústria, no combate a essa criminalidade é muito importante. Eu digo que hoje o roubo de carga ele é realizado através do crime organizado. Você não vê um roubo de carga de uma carreta transportando dezenas ou centenas de equipamentos eletrônicos, uma televisão, por exemplo, vendendo na esquina. Então, por quê? Porque quando ele pratica esse tipo de delito, ele já tem toda uma logística preparada para fazer o ato criminoso, geralmente muito bem organizado, né, com ações tecnológicas e o uso até de equipamentos que bloqueiam o sinal de rastreador, né, a capacidade de abertura, às vezes, do sistema ali de transporte, depois o transbordo dessa mercadoria, a guarda dessa mercadoria e a venda. Então, hoje o criminoso, ele pratica sabendo o que ele quer, né, e para onde ele vai colocar isso à disposição ou à venda. Então, é uma cadeia envolvendo o transporte de carga e essa questão da criminalidade muito grande. E que, como disse, a sociedade, mas também as instituições policiais, e hoje eu falo em nome, dizendo que Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, são os agentes que precisam e sabem tratar sobre essas circunstâncias, porque cada região tem sua característica, cada tipo de delito praticado tem a sua característica, então quem faz o roubo de combustível tem os seus equipamentos para fazer a perfuração nos dutos, então chama a atenção do polícia aquele tipo de equipamento que possa fazer a abordagem e aí até às vezes a prevenção do crime, como também após a prática do crime identificar que aquilo foi usado para a execução e como os outros delitos que são praticados no dia a dia.
Então, Zacarias, assim, é bastante interessante a questão da segurança pública, porque, como eu disse inicialmente, envolve a sociedade e os órgãos públicos necessários. Então, basicamente... Agora, deixa eu dar comentar. Até o Danilo Pava, o doutor Danilo Pava está falando aqui, questão de receptação e tal. Isso eu já ia te perguntar. O doutor Sérgio Turra Sobrani, que é procurador de justiça, que foi adjunto da delegacia, está mandando abraço para nós aqui também. Não, eu ia te perguntar o seguinte, e esse pessoal que às vezes, por causa de preço, né, na ingenuidade acaba ficando com essa mercadoria. Nós sabemos quando é crime organizado, já sabe para onde direcionar, mas quando é um cara que compra, recebe o produto e tal, e aí o crime que é amputado a esse cara em alguma situação? Sim, perfeito. Existe exatamente quando a sociedade toma conhecimento do que você está adquirindo. Então, veja bem, você adquirir um produto que esteja, às vezes, numa margem não muito baixa, né, dentro do mercado, e às vezes até você adquire um carro roubado e foi furtado e que adulteraram e você de boa fé comprou, existe sim a análise tanto da autoridade policial como do Ministério Público do Judiciário especificamente para isso. E é diferente, e aí a pena é uma pena baixa, né, de 1 a 4 anos. E existe sim o receptador, entre aspas, profissional. E é esse que as instituições, a Polícia Judiciária, as autoridades têm que fazer com que chegue à Justiça essas informações. O que eu sempre imputo importante e comento com os delegados de polícia é a necessidade de qualificarmos o crime para que, ao chegar no Ministério Público e ao Poder Judiciário, ele entenda todo esse contexto que eu falei para você. Então, você falar que um posto de combustível adquiriu derivado de petróleo que foi subtraído num duto, se eu ficar simplesmente na questão da receptação, que ele consiga alegar essa boa-fé, entre aspas, o culposo, de 1 a 4 anos, ou o máximo que possa ser qualificado na receptação até 8 anos, é muito pouco. Porque, com certeza, isso faz parte de uma organização criminosa. Eu tive um antecedente que foi o furto no duto, e quando nós falamos do furto no duto, Zacarias, e para nossos ouvintes, você perfurar um duto que tem um calibre enorme de passagem de combustível, e que, por exemplo, leva até um determinado ponto, um aeroporto, por exemplo, aqui de Cumbica, eu fazer uma perfuração em que eu posso ocasionar uma explosão, como já aconteceu isso no México, com mortes, eu posso ocasionar um vazamento, numa contaminação ambiental seríssima e grande, e até, às vezes, irreparável, essa contaminação, e posso ocasionar a paralisação para conserto desse duto, por causa dessa perfuração para subtração, de dias e até meses, em que há necessidade, por exemplo, de eu ter que determinar que todos os aviões que venham até Guarulhos venham abastecidos, porque não vai ter abastecimento de outra forma, porque o método de transporte de combustível lá é por duto. Então, o que é importante as autoridades apresentarem ao Ministério Público e ao Judiciário é exatamente toda essa cadeia que envolveu o crime inicial e depois a receptação. E aí mostrar que esse receptador faz parte, sim, dessa quadrilha. Então, nós temos casos de autoridades policiais, aí eu faço as minhas homenagens aos delegados de polícia de todo o Brasil, mas principalmente aqueles que trabalham nas delegacias especializadas de roubo de carga. Eu tenho os colegas que trabalham, por exemplo, lá, doutor Osnei, em Santa Catarina, doutor Rafael, aqui em São Paulo, a delegacia de roubo de carga, a doutora Alessandra, em Goiás, doutor Pacheco, lá em Maranhão, e vários outros colegas, doutor Felipe, aqui em Minas Gerais, do Rio de Janeiro, que fazem um trabalho de excelência porque eles conseguem demonstrar
ao judiciário o quanto é danoso aquele roubo de carga que foi noticiado. E nós temos, às vezes, até hoje, além da ação criminosa física, né, no roubo que nós conhecemos aí do dia a dia, a mão armada ou o furto que não teve a violência, mas foi subtraído, nós temos hoje as questões envolvendo as fraudes que são realizadas por aplicativos ou até por sistemas eletrônicos, em que, infelizmente, os motoristas, e aí rendo minhas homenagens aos motoristas, sejam eles das empresas de transporte, sejam eles os autônomos, que fazem esse Brasil expandir, fazem esse Brasil se desenvolver, às vezes serem rendidos porque foram, entre aspas, enganados para se apresentar, para fazer o transporte, e, às vezes, não só a mercadoria subtraída, mas também os veículos. Então, quando nós colocamos dentro do prejuízo roubo de carga, inclua nesse sentido, hoje, os veículos, que são os caminhões, né, e as carretas, né, o trator, a carreta, ou os caminhões que nós encontramos hoje no dia a dia. Hoje, um caminhão mais ou menos avaliado em novo, uma carreta está em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100, e um caminhão trucado 600, 700 mil reais. Então, é um valor muito grande. Então, hoje nós temos as pessoas que praticam roubo de carga já pensando na mercadoria e também na subtração desses veículos, e colocando no mercado, sejam eles por peças, ou até mesmo adulterados e vendendo dessa forma. Agora, doutor Milanese, é o seguinte, até o Danilo Paiva está comentando aqui nós também, mas eu ia lhe perguntar isso. A gente sabe que aqui no Brasil, eu sei que não é a sua questão, mas é uma indignação não de todas as autoridades. Os delegados que presidem os inquéritos, os juízes que julgam, inclusive a gente cobriu agora semana passada o FONAJUC, Encontro Nacional, nós cobrimos pelo Portal Notícias, Encontro Nacional de Juízes Criminais, e eu entrevistei a presidente outro dia, antes do evento, e ela comenta sobre essas decisões que têm que ser mantidas e tudo mais. Quer dizer, o cara é um receptador e ele pega uma prisão de 4 anos, automaticamente, se ele for réu primário, não fica preso, ou fica. Eu não sei se... Não é, eu sei, isso é o que a gente ouve falar. O Danilo está falando assim para mim, o Danilo escreve aqui, ó, será que é uma oportunidade do crime de se fazer um dinheiro, de repente, e a impunidade que é muito branda? Na realidade, assim, o Brasil, Valdomiro, entendo que a nossa legislação ela tem a sua base formada, historicamente, vindo de acordos internacionais, que nós somos parceiros, e colocado dentro da realidade. As nossas leis, eu acho que elas estão dentro de uma normalidade. Eu não tenho no Brasil a pena perpétua, né, prisão perpétua, e não tenho a pena de morte. O que, na realidade, hoje se existe é que a população tem uma sensação de insegurança e o criminoso a sensação de impunidade, porque ele vê justamente essas situações de oportunidades que a legislação lhe dá, facultando liberdade provisória ou alguma condicional e fazendo com que ele possa retornar. Essa situação da execução penal, que eu acho que é a principal peça para qualquer sociedade entender a necessidade da permanência da reclusão. Eu penso que você condenado, e você sabe muito bem que nós já tivemos casos importantíssimos de pessoas condenadas a 240 anos, 250 anos, e sabemos que o máximo que ele vai cumprir é 40, 45, eram 30, houve um aumento agora dessa pena, e aí vai ser colocado em liberdade, porque nós não temos no Brasil a prisão perpétua. Então, mas acredito sim na ressocialização. É para isso que existe essa pena e a necessidade. O que nós precisamos é fazer com que essas
penas sejam efetivamente executadas e cumpridas pelo preso, por aquele que for condenado. A sensação que a população tem é exatamente essa, que ela vive numa insegurança e um marginal numa impunidade. Mas, repito, se nós colocarmos dentro do trabalho bem feito, que nós temos vários exemplos em todo o Brasil das polícias que fazem a polícia judiciária, que fazem o inquérito, que fazem a instrução que é encaminhada para o Ministério Público, bem elaborado esse inquérito, bem fundamentado. Hoje nós temos condições, as polícias possuem sistemas de inteligência, possuem sistemas de exames periciais excelentes, assim, de nível internacional, que necessitam apenas ser apresentados à justiça, demonstrando que aquele indivíduo praticou o delito e que foi aquele delito e, eventualmente, ter a sua pena. E aí há mais um passo, né? É o buscar o dinheiro, né? É o famoso vamos continuar a persecução, vamos verificar até onde nós vamos chegar. Quer dizer, não só tirar o indivíduo da sociedade, colocando na carceragem, mas também ir atrás desse lucro que ele obteve e, eventualmente, seus corresponsáveis. Eu acho que o que nós precisamos, desculpa ser repetitivo, é qualidade no inquérito policial, fazer com que ele esteja em condições de ser recepcionado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, e com isso ele ter a fundamentação. Então, essa parceria que as instituições policiais precisam ter com as instituições, no caso, o roubo de carga, os transportadores, os embarcadores, gerenciadores de risco, a própria indústria, é fundamental. Hoje, infelizmente, tem produto que o policial, se deparar com uma mercadoria em algum local, ele às vezes não consegue identificar a origem desse produto. Quem foi a vítima da subtração, porque nós não temos uma rastreabilidade. Hoje nós falamos muito em rastreamento, que é o rastreamento eletrônico, por vários tipos, que inclusive existem esses bloqueadores de sinal desses rastreadores, mas o que nós não temos é a rastreabilidade do produto. Hoje já existe tecnologia que chama nanopartículas, que são inseridas dentro de um produto sem alterar qualquer característica dela, em que há condições de você fazer uma identificação por equipamento e saber da onde surgiu, da onde veio esse produto, onde foi feito, por exemplo, quem manuseou esse produto em termos de administração e de logística, para quem foi distribuído, para quem foi vendido. E isso, com certeza, vai trazer ao policial, não só aquele que está lá na estrada, na rua, ou fazendo o policiamento, de verificar essa origem, mas também de o policial que, na apreensão, identificar quem é a vítima. Então, eu acho que é uma necessidade de uma reunião de todas as forças. O Brasil, ele tem, desde 2006, uma política nacional de prevenção e repressão ao furto e roubo de veículos e cargas. Então, e essa política, depois foi regulamentada, essa Lei Complementar 121, foi regulamentada e, inclusive, existe um comitê gestor nacional dessa política, que tem exatamente a atribuição de pensar nesse contexto todo, envolvendo todos os modais, todas as instituições, todas as secretarias, todos os órgãos necessários. Hoje, a polícia, ela precisa da Receita Federal, ela precisa da Receita Estadual, a Secretaria de Fazenda, ela precisa da Agência Nacional de Petróleo, ela precisa da Agência Nacional de Transporte Terrestre, quer dizer, ela precisa do Exército, ela precisa da Marinha, ela precisa da Aeronáutica, ela precisa de todos que são necessários para que a gente consiga fazer a prevenção. E aí eu falo que nós precisamos
ser menos reativo e mais proativos e até preditivos, para que a gente não tenha incidência criminal. Então, por exemplo, porque eu falo predição, nós tivemos no início, infelizmente, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Isso tem um impacto dentro do Brasil. Pode até dizer, nossa, você está falando óbvio. Sim, mas eu estou falando óbvio dentro da questão do roubo de carga, porque você tem a questão do adubo, que que seria trazido para o Brasil, e aí você vai ter um problema de safra, e como a escassez do produto, eu vou tê-lo aqui no Brasil com valor agregado maior. Como nós tivemos aí a questão envolvendo a costa da África com a Ásia, com relação à pirataria. Então, e nós vamos ter, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, envolvendo a questão, por exemplo, de produtos lá que possam encarecer dentro do Brasil. Então, isso acende um alerta para a criminalidade. Ele sabe que aquele tipo de produto interessa para ele, porque o valor vai ser maior. Então, por isso que eu digo que é importante essa questão de termos rastreabilidade no produto, termos integrações entre os órgãos públicos. Uma situação, por exemplo, interessante, que no Brasil nós temos um boletim de ocorrência único, disponibilizado pelo Ministério da Justiça, mas que apenas 11 estados do Brasil, dos 27, têm essa interligação. Então, o boletim de ocorrência que é feito num estado que participa, o outro tem condições de visibilidade. E os outros estados não têm essa mesma visibilidade. E isso dificulta, às vezes, o trabalho de conhecimento da polícia, até do fato que ocorreu. Os criminosos praticam crime em determinado estado, e às vezes a vítima vai fazer o boletim no seu estado de origem, porque voltou lá, e aí até chegar a comunicação no estado em que ocorreu o crime, que é a competente para apurar, às vezes tem esse delay, e é um delay prejudicial. Então, eu digo, né, nós estamos em 2024, bug no milênio, e você participou disso, foi em 1999 para 2000, nós estamos há 24 anos aí, já com uma tecnologia que tenho certeza que há condições, sim, de se integrar essas agências, esses órgãos, muito mais fácil, muito mais rápido. E isso vai contribuir, com certeza, no combate à criminalidade, tirar essa sensação de insegurança da população. Ô, Valdomiro, essa questão de... Bom, hoje, eu não duvido que isso em algum momento vai acontecer, deles identificarem a mercadoria e você localizar. Eu vou dar um exemplo aqui meio óbvio, mas que já está avançando, né? Nós temos chip em animal, hoje, em cachorro, em gato, cachorro. Ontem eu estava acompanhando uma matéria, por exemplo, na França, nós temos lá os carros franceses, algumas marcas já tem um chip que vai te dizer na vida útil do carro, ele vai usar quanto que você gastou de gasolina na vida útil do carro. Olha que coisa interessante. Você fica com o carro 10 anos, esse chip vai identificar quanto você pôs de gasolina para ficar com esse carro 10 anos. Então, são coisas que é mais para informação, qualificação do produto, para fazer melhoria e tudo mais. Mas eu não duvido que um dia vai acontecer isso, provável. Por exemplo, essa questão de roubo de carga, uma vez eu estava em Uberlândia, um dos maiores atacadistas do Brasil, que era dono da Marbo e a doutora Laí Martins, dona Martins, inclusive, que também distribui alimentos, está no Brasil inteiro. E aí eu fui lá um dia e eu fui tomar café com ele falou assim, vamos tomar café na praça. Aí quando ele falou, vamos tomar café na praça, eu falei, vamos sair da empresa e ir na praça. Ele tinha uma praça dentro da empresa. E naquele dia, já faz muito tempo isso, inclusive, muitos anos. Só para dar um exemplo, que você deve estar acompanhando isso no dia a dia, né? Quando se fala em roubo de carga, estava lá o Nelson Piquet, que foi o primeiro cara que trouxe aqueles equipamentos de identificação de satélite. O Solaire Martins, naquela época, só na Marbo,
Ele tinha 5 mil caminhões, você imagina. Então, assim, é uma operação muito complicada de trabalhar. Eu ia te perguntar sobre isso, quando você fala que você tem alguns contatos no Brasil inteiro que te ligam até para trocar ideia, né, relacionado a isso. Existe também uma integração com a Polícia Rodoviária Federal? Sim, perfeito. Hoje todos os estados e todas as polícias, sem exceção, elas se integram. Pode ter certeza, Zacarias, e aí os colegas que estão aí acompanhando, possam acompanhar, conhecem exatamente isso. Não existe vaidade nesse sentido, né, institucional, e não deve ter vaidade institucional. Essa integração é muito importante. Hoje, por exemplo, as guardas municipais, que só no estado de São Paulo são 645 municípios, nem todos têm guarda municipal, mas as que têm fazem parte, integram muito bem a segurança pública dentro daquele município, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, e aí alguns estados muito mais próximos, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, por exemplo, Minas Gerais, as rodovias em grande extensão em Minas é de competência da Polícia Rodoviária Federal. Então, existe uma integração e há necessidade dessa integração. Porque, às vezes, como eu falei, hoje, por exemplo, quando eu falo em roubo de carga, ele ultrapassa os divisas dos estados. Então, eu tenho cargas que, eventualmente, foram subtraídas no estado de São Paulo e vão trafegar por outros estados. E essa integração tem que ser rápida e imediata. As comunicações têm que ser, são né, rápidas e imediatas. Que, infelizmente, o Brasil tem uma extensão muito grande. Quando você falou na tecnologia, é aquilo que eu falei, que nós temos hoje tecnologias embarcadas e que é um custo muito grande, e por ter esse custo alto, isso reflete na gôndola do cidadão. Então, o seguro também, né? O seguro. Então, se nós conseguimos fazer com que o índice diminua da criminalidade, com certeza essa necessidade de gasto vai diminuir. Né? Só para você ter uma ideia, hoje, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem mais ou menos de 2 milhões e 500 mil empresas cadastradas no transporte, sejam eles autônomos, empresa ou cooperativa. Então, a frota de 2 milhões e 500 mil. Então, rodando todo o Brasil, fora as outras que eventualmente não têm o cadastro na NTT. Então, quando você falou, por exemplo, também na Europa, e fala dos veículos, eu vou fazer 2 observações. Eu, pessoalmente, não sou a favor do sistema que nós temos de desmonte de veículos, que é a reutilização de peça de veículo que, porventura, foi danificado por um acidente ou apreendido, né? Porque isso aí acaba gerando exatamente essa possibilidade, infelizmente, do comércio ilegal. Eu entendo que os veículos, de alguma forma, já tendo a sua finalidade definida em termos de apreensão, de abandono, ou de furto, ou roubo, ou dano, ele tenha que ir para reciclagem e fazer com que todas as suas peças aí sejam colocadas numa prensa e indo para a siderúrgica. Então, não sou a favor. E quando você fala também na questão do exterior, é interessante colocar, Zacarias, que quando algumas empresas fazem análise do Brasil sobre o roubo de carga. E quando eles fazem análise do Brasil sobre o roubo de carga, pelos números que eles obtêm dos registros no Brasil, eles colocam o Brasil ou em segundo ou terceiro lugar dentro do top negativo do mundo. Nós temos aí os índices colocados junto com a África do Sul, com o México, o Brasil, assim, um passando o outro em termos negativos. E essa análise é feita em cima dos números que são anunciados pelo Brasil,
Mas é interessante falar o seguinte, o que é roubo de carga na Itália para comparar com o roubo de carga no Brasil? O que é roubo de carga na Alemanha para eu poder comparar com o roubo de carga no Brasil? Infelizmente, quando se faz esse tipo de comparação e coloca o Brasil nesse topo negativo, dependendo do empresário, do industrial, quem for, ele vai falar, não vou para o Brasil porque, infelizmente, lá o índice é alto. E, às vezes, necessariamente não é bem por aí. Então, nós não temos no mundo um conceito unificado do que é carga para que eu coloque como o crime. Como no Brasil também eu não tenho esse conceito definido. Esse comitê gestor que eu comentei com você, ele fez uma recomendação aos estados sobre um conceito de roubo de carga. O que é carga? Produto com documento oficial que é transportado por qualquer um dos modais e que, de alguma forma, é subtraído. O exemplo, o texto não é bem esse, mas é mais ou menos isso. Isso foi uma recomendação. E, como recomendação, não tem imposição. Então, dentro do Brasil, só para você entender, cada estado tem uma metodologia para se classificar roubo de carga. Então, eu posso entender que essa estatística ela traga essa negatividade com relação ao exterior até para investimento. Então, falta ainda alguma coisa para que a gente chegue ao 100%. Você disse eu disse a questão da rastreabilidade, você disse a questão do rastreamento, eu estou dizendo com relação, inclusive, ao registro, ao conceito. Quer dizer, nós precisamos ainda formatar, organizar toda essa questão envolvendo o crime roubo de carga. E quando eu falo roubo de carga, eu estou incluindo o furto, eu estou incluindo a receptação, eu estou incluindo aí o próprio roubo em si, eu posso estar incluindo aí a sonegação fiscal, eu posso estar colocando aí o crime organizado. É uma pirâmide, né, um iceberg, que às vezes a gente só está vendo uma pontinha aparecendo, mas que se realmente tiver o engajamento de todos, nós vamos conseguir melhorar muito essa sensação de insegurança da população e acabar com essa sensação de impunidade no marginal. Eu queria te perguntar uma coisa, se faltou alguma coisa que você gostaria de comentar, que eu aí depois queria entrar num âmbito pessoal seu muito... para a gente até encerrar, literalmente, porque já está no tempo, estamos retransmitindo pelo grupo Tático de Comunicação suas multiplataformas, estará hospedado no cartão de Visita News R7, no portal no TH+, estará na Rede Brasil Televisão e vários outros 20 portais do Brasil. E também no YouTube, no cartão de Visita News. Quem quiser pesquisar, o doutor Milanese é um cara acessível para que, se alguém quiser fazer um contato para falar sobre essa questão de roubo de carga, é um negócio que ele entende bem, e algumas outras áreas que ele atuou na polícia, e é um cara bem articulado na imprensa. Inclusive, quem mandou um abraço, entrou aí, o jornalista César de Holanda, um grande jornalista que entrou aí para... Eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou no início, você é de Botucatu. Você é filho do Valdomiro Milanese e da Marli Pompiani Milanese. Isso? O Valdomiro, o Valdomiro era o Mirão, lá em Botucatu? Exatamente. O Mirão tinha aula de karatê com um grande policial que é seu colega, o Miltinho. Miltinho eu conheço ele há mais de 20 anos também. É um cara super elegante para lidar com as pessoas, um cara super gentil. E eu descobri hoje, com essa questão, eu falei, Zaca, é o Mirão, ele tinha aula comigo lá também, é esse policial. Eu falei, opa, que bacana, que história, hein, meu? Primeiro que eu falo o seguinte, você falou de finalizar, mas eu falo o seguinte, eu acho que
nós precisamos, eu colocava sempre isso, às vezes em palestras que eu fazia para colégio, para criança. Eu tive à frente da delegacia de entorpecente em Botucatu, inaugurei a delegacia de entorpecente em Botucatu e fazia palestras às vezes em colégio. Eu falo que nós precisamos ter 3 colunas, né? Uma crença em um ente superior, tá? E eu não estou falando em religião, mas uma crença no ente superior. Nós precisamos ter família e nós precisamos ter educação. E educação também não significa colégio o melhor do mundo. Educação, onde você vai aprender a convivência, a sociedade, a família, que você tem as referências dos seus pais, dos seus avós, dos seus primos e tios, e a crença do ente superior. Se você não tiver uma dessas colunas, você pode ter certeza que vai encontrar uma dificuldade ou criar uma dificuldade na sua vida. Então, e nessa, aproveitando essa oportunidade, minhas homenagens ao meu pai, o senhor Valdomiro Milanese. Ele foi fotógrafo da polícia, concursado, fez a carreira em Botucatu como fotógrafo, e aquela época não se tinha tantos policiais, então ele era fotógrafo, ele fazia os laudos técnicos, ele era nomeado como perito, ele fazia investigação, ele fazia cartório, ele dirigia viatura, e foi espelhado no seu trabalho que eu acabei também ingressando na polícia, e é uma pessoa que me acompanhou no dia da minha posse aqui em São Paulo e acompanhou o meu compromisso. No dia seguinte, o meu comprometimento, e até hoje o meu comprometimento com a sociedade. Então, um beijo aí meu pai, minha mãe, dona Marli. O meu irmão ficou 30 anos na Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, Geraldo Milanese, e também enfrentou exatamente esse trabalho que eu falo, que é a questão do roubo de carga, a criminalidade no transporte. Zacarias, eu imputo as rodovias como sendo o eixo, o caminho de toda a criminalidade que você possa imaginar. Então, na rodovia eu tenho o tráfico de arma, o tráfico de droga, o roubo a carro forte, o roubo a banco, e vários outros delitos que são praticados e que necessariamente vão passar por rodovia. Então, minhas homenagens aos policiais rodoviários do Estado de São Paulo e de todo o Brasil, aos policiais rodoviários federais, por causa dessa importância que eles têm nessa prevenção da criminalidade, porque é o caminho que o crime passa. E então, nesse sentido, eu só falo que é necessário a contribuição da sociedade. A polícia disponibiliza o telefone 190, que é o telefone de emergência, que é universal, eu digo, do Brasil, né? A Universal tem o 911, mas 190. Nós temos os Disque Denúncia, a Web Denúncia, eu tenho 0800, eu tenho vários números de telefones que a sociedade tem condições de participar, de passar informação, de nos ajudar, e nos ajudar está também se ajudando, porque com certeza nós evitando o crime ou tirando o criminoso da sociedade e colocando ele na justiça para a sua responsabilidade, com certeza nós estamos protegendo esse cidadão, e essa pessoa que está fazendo a denúncia também está se protegendo. Está protegendo o seu filho que sai ali à rua, está protegendo o seu familiar que sai ali à rua, o seu amigo. Então, nós precisamos apenas ter um pouquinho mais de contribuição, não ter mais o ranço que às vezes se coloca com relação aos nossos policiais, sejam eles fardados ou não fardados, sejam os nossos oficiais e praças das Forças Armadas. Nós precisamos acreditar nas instituições. Nós somos instituições formadas por cidadãos, e esses cidadãos fazem parte da sociedade. Então, eu sempre colocava uma frase assim: você participa, você confia. Quando você vai, às vezes, o policial tomar um café num estabelecimento comercial, e ali faz o seu lanche, ou faz o seu almoço, ou visita uma empresa, ele está participando da segurança pública, porque se nós tivermos ali um criminoso nas proximidades
Se nós tivermos um criminoso ali trabalhando, ele vai verificar, opa, essa empresa, esse senhor, esse estabelecimento é amigo da polícia. Aqui eu não fico, aqui eu não vou fazer o meu ato criminoso. E vice-versa. Você, o comerciante, o empresário que está vendo você policial ali, que está recebendo para cumprimentá-lo, que está recebendo para dar o café, ele vai falar assim, nossa, que bom, você está fazendo o seu trabalho. Então, é a integração. Isso não tem como não ser. Eu digo que existe, nós falamos muito na palavra cooperação, nós falamos muito na palavra integração e na palavra conhecimento. Eu acho que essas três têm que estar juntas, com todos, e fazer efetivamente uma sociedade melhor. Então, assim, e Valdomiro, eu quero também te agradecer, porque tem muita gente que gosta de você aqui, que manda mensagem aqui, que mandando abraço, só que não deu pra gente pegar, porque caiu uma hora, depois diminuiu o pessoal e tal. Então tá, eu que te agradeço. Obrigado. E logo, logo você estará recebendo esse material e estaremos retransmitindo na televisão, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado. Que nos acompanhou aí. Fique com eu que agradeço. Um abraço. Todo esse pessoal que está aí. Muito obrigado pela paciência e a elegância do convidado. Muito obrigado. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.